Bom dia, amigos do terceiro ano. Bom, pessoal, nessa aula nós vamos começar o assunto de distância entre dois pontos. Eu vou pedir para vocês acompanharem o assunto pelo livro. O assunto aí é da página 10, ok? Lembrando que no final da aula vai ter uma atividade lá para vocês a respeito desse assunto. Primeiro assista a aula e depois resolvam a atividade lá que foi proposta no final do vídeo. Outra coisa, para registrar a presença de vocês, coloque aqui nos comentários do YouTube o nome de vocês, ok? Pois tchau, galera, e eu espero que vocês tenham uma boa aula. Distância entre dois pontos. Dado dois pontos distintos A e B do plano cartesiano, chama-se distância entre eles a medida do segmento de reta que tem esses dois pontos por extremidade. Se eu quero calcular a distância entre o ponto A e o ponto B, então essa distância vai ser o comprimento do segmento que liga A e B, ou seja, o comprimento que tem extremidades A e B. Vamos olhar, pessoal, o primeiro caso para calcular a distância entre dois pontos. No total, vamos ter três casos. Então, no primeiro caso, temos o seguinte: o segmento AB é paralelo ao eixo X. Quando eu tenho esse caso, que o segmento é paralelo ao eixo X, a forma de calcular a distância entre o ponto A e o ponto B é dada nessa partezinha aqui, ó. A distância entre A e B é dado pelo módulo da diferença entre as abscissas de A e B. Isto é, as abscissas, quem não está lembrado, é o valor de x do ponto, ok? Então, se eu quero calcular a distância do ponto A ao ponto B, eu faço a diferença do x de A menos x de B. Isso em módulo, ou seja, quando eu fizer a subtração, se o resultado der negativo, eu coloco ele positivo. Se o resultado der positivo, ele vai continuar sendo positivo, ok? Então, essa daqui é a fórmulazinha para calcular a distância do ponto A ao ponto B, ou pode ser qualquer dois pontos, onde esses pontos, o segmento que passa por esses pontos é paralelo ao eixo X. Vamos ver aqui, pessoal, esse exemplo para calcular essa distância aí, ó. Eu tenho aqui, ó, a distância entre os pontos, o ponto P, menos 2 e 4, e o ponto Q, 3 e 4, qual é que vai ser a distância? Bom, observe que esses dois pontos aí, o segmento que passa por eles é paralelo ao eixo X. Então, basta eu usar a fórmula distância de P a Q vai ser igual. Aqui eu vou subtrair os valores de x. Então, subtraindo os valores de x. Quem é o valor de x desse ponto? É menos 2 do ponto P. Então, vai ser menos 2 menos... Quem é o valor de x do ponto Q? É 3. Então, ó, menos 3. Fecha o módulo. Isso daqui vai ser igual... Aí, menos 3, menos 2 com menos 3 vai dar menos 5. Módulo de menos 5 é 5. Esse módulo, ele sempre vai dar um valor positivo. Se tivesse dado um valor positivo, eu só fazia repetir. Como ele deu aqui, ó, negativo, então, o módulo de um número negativo é sempre um valor positivo. Ou seja, a distância de P a Q é 5. Ok? Vamos agora olhar o segundo caso. Segundo caso, o segmento AB é paralelo ao eixo Y. Ou seja, o segmento que passa por A ou por B, ele vai ser paralelo ao eixo Y. Neste caso, a distância entre A e B é dado pelo módulo da diferença entre as coordenadas de A, isto é,
eu tenho que subtrair os valores do y das coordenadas dos pontos, certo? Então, ó, distância de A até B vai ser, ó, eu subtrair o y de A menos o y de B. Ia falando x, mas é y, ok? Então, vamos lá para um exemplo. Eu tenho esses dois pontos aí. Esses dois pontos, eles são o segmento que passa por eles é paralelo ao eixo x. Então, para calcular a distância entre esses dois pontos, eu faço que distância de A até B vai ser igual. Aí eu pego o y de A, professor, mas os dois pontos aqui é R e S. Não tem problema, só basta substituir. Então, eu tenho aqui ó, R e S. Então, eu pego ó, o y de A. Quem é o y de A? Vou escolher sendo esse daqui, que é o y de R. Então, menos 2. Menos 2. Menos o y de S, que é o outro ponto aqui, vai ser ó, 2. Então, menos 2. Então, aqui nós temos que a distância vai ser ó, menos 2 com menos 2 vai dar menos 4. Então, vai ser módulo de menos 4. Módulo de menos 4 vai ser 4 positivo. Módulo de um número é sempre um valor positivo, ok? Então, a distância de R a S é 4. Só olhar aqui no... que essa distância aqui ó, é dado por 4. Beleza? Agora, vamos ver, pessoal, o terceiro caso. Então, aqui nós temos o terceiro caso. Terceiro caso. O segmento AB não é paralelo a qualquer um dos eixos das coordenadas, ok? Isso significa que esse segmento aqui ele não é paralelo nem x e nem o eixo y. Neste caso, pessoal, devemos observar o seguinte. Observem que a distância aqui, ó, de A até P, a distância de A até P é essa daqui, ó. Por quê? Porque lembra que vocês acabamos de ver no primeiro caso que a distância de um segmento paralelo ao eixo x é dado por essa fórmula. Agora, olhem aqui, ó, o segmento BP. Esses segmentos aqui, ó. Observe que ele é paralelo ao eixo x. Então, para calcular a distância desse segmento, ou seja, distância não, melhor dizendo, o comprimento dele, nós utilizamos essa fórmula aqui, ó. Ok? Ou seja, o comprimento desse segmento aqui, ó, comprimento desse segmento vai ser, ó, x de A menos x de B. E o comprimento desse segmento vai ser y de A menos y de B. Ok? Bom, pessoal, observe que aí eu tenho um triângulo retângulo. Ok? Como eu tenho aqui um triângulo retângulo, daí eu posso aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo. Porque assim eu consigo descobrir quem é a distância, esse comprimento aí. Que ele é a hipotenusa do triângulo. Pois vamos lá. Ou seja, aqui, ó, que a distância de A até B, que é a hipotenusa, certo? Usando o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Ok? Então, vamos lá, ó. A hipotenusa é a distância que eu quero descobrir, d de A ao quadrado. É igual a d de AP, ou seja, a distância de A até P ao quadrado, mais a distância de B até P ao quadrado. Ok? Como o comprimento da distância de A até P é esse valor, eu substituí e elevei ao quadrado. E a distância de B até P é esse valor, coloquei ao quadrado. Só fiz a substituição. Como esse valor está ao quadrado, pessoal, o módulo ele não vai importar.
Por isso que ele foi retirado sem dar prejuízo à expressão. Então aqui, ó, como ele foi retirado, observe o que foi encontrado. Foi encontrado essa parte aqui, ó, gerou essa parte, beleza? E observe que foi retirado o módulo por causa dessa propriedade aqui, ó. Módulo de A ao quadrado é igual a ao quadrado. Então, foi retirado aqui o módulo. Bom, como aqui está ao quadrado, passou como uma raiz. Daí, foi gerado essa fórmulazinha aqui, pessoal, que é a fórmula mais importante de calcular a distância entre pontos. As outras fórmulas aí e os outros casos, você pode até esquecer. Mas essa fórmula aqui, ela sempre é importante, viu? Então aqui, ó. Essa daqui é sempre importante. Porque na nossa disciplina do terceiro ano, sempre vamos ver essa fórmula recorrente, ok? Pois vamos ver aqui, pessoal. Passando aqui para outra parte. Podemos observar ainda que, como x de A menos x de B ao quadrado é igual a x de B menos x de A, o que isso ele quer dizer? Ele quer dizer que não importa eu subtrair o x de A menos x de B ao quadrado, que vai dar a mesma coisa de x de B com x de A. Observe, ele está dizendo o seguinte, se eu tenho, ó, 3 menos 2, deixa eu botar aqui um outro número. Se eu tenho 3 menos 5 ao quadrado, observe que vai ser igual a 5 menos 3 ao quadrado. Observaram? Aí, ó, 5 menos 3 vai dar menos 2, então menos 2 ao quadrado vai ser igual a 5 menos 3 vai dar 2 positivo ao quadrado. 2 positivo ao quadrado. Ou seja, menos 2 ao quadrado é igual a 4 positivo. 2 ao quadrado vai ser 4 positivo. Observaram isso daí? Que quando não importa aqui, ó, se eu estou subtraindo ou primeiro ou segundo, sempre a resposta vai dar a mesma. E a ordem das diferenças que aparece no radicando não importa. Assim, podemos escrever também a fórmula dessa maneira aqui, ó. Podemos reescrever a fórmula dessa maneira. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, a distância de A até B é igual à diferença das abscissas ao quadrado mais a diferença das ordenadas ao quadrado, certo? Tudo isso aqui dentro de uma raiz, beleza? Pois olhem agora, observem agora como a gente vai utilizar a fórmula para vocês verem que é bastante simples. Pois vamos lá. Aqui eu quero calcular a distância de A até B. Olhem aqui, ó, que o x de A é igual a 2 e que o y de A é igual a 3. Tá bom, pessoal? Estou só olhando aqui para o ponto A. E observe que no ponto B nós temos que o x de B é 5 e que o y de B é 1. Então, basta, amigos, a gente substituir nessa fórmulazinha aqui, ó. Deixa eu copiar ela para vocês verem. Pois vamos lá, pessoal. Vamos só substituir. Eu quero descobrir a distância de A até B. Ou seja, a distância de A até B é igual a raiz de... Aí vem aqui, ó. X de A. Quem é o x de A? O x de A é 2. Menos o x de B. Quem é o x de B? O x de B, ó, é 5. Isso daqui, ó, ao quadrado. Mais y de A. Quem é o y de A? Y de A é 3. Menos
o y de b. Quem é o y de b? É 1 ao quadrado. Então, eu tenho ó, que distância de A até B vai ser igual. 5 menos 2 menos 5 vai dar menos 3. Então, eu tenho menos 3 ao quadrado. Mais 3 menos 1 dá 2 positivo. Então, eu tenho 2 ao quadrado. Como ele deu positivo, eu retirei da raiz, ok? E tudo isso daqui dentro da raiz. Aí, pois, vamos lá. Ó. Distância de A até B é igual. Menos 3 ao quadrado vai dar 9 positivo. Então, 9 mais 2 ao quadrado vai dar 4. Isso daqui, ó, tudo na raiz, né? Dentro da raiz. No lugar do radicando. 9 mais 4 dá 13. Então, raiz de 13. Então, essa daqui, pessoal, é a resposta. Ok? Então, só seguir a formulazinha que vocês nunca vão errar. Lembrando mais uma vez que essa fórmula é a mais importante de todas. Podem esquecer as demais, mas sempre lembrem dessa formulazinha aqui. Então, continuando aqui com a leitura do livro. Embora tenhamos deduzido a fórmula da distância entre dois pontos usando pontos do primeiro quadrante, podemos notar que ela não perde a validade quando são utilizados pontos de outros quadrantes, certo? Observe aí o exemplo a seguir. Então, pessoal, independente de os pontos estarem no primeiro quadrante ou no segundo, essa fórmula é válida. Olha aí, ó. Mostre que o triângulo de vértice A, 2, 2, e de vértice B, menos 4, menos 6, e C, 4 e menos 12, é retângulo isósceles. Em seguida, determine o seu perímetro. Pois vamos lá. Primeiro, pessoal, eu tenho que descobrir quais são as medidas do lado desse triângulo. Ou seja, eu tenho aqui ó, o lado A, só colocando os vértices, tá? Só colocando os vértices, pessoal. Então, aqui, ó. Eu tenho ó, esse segmento aqui que vai ser o lado AB do triângulo. Esse segmento aqui vai ser o lado BC. E esse segmento aqui é o lado AC do triângulo. Primeiro, a gente vai calcular o comprimento do segmento AB. Ó. Este segmento aqui que eu estou calculando o valor dele. Pois vamos lá. Então, o que eu tenho que fazer? Basta eu usar a fórmula. Certo? Pois vamos lá. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ó, subtrair o x. Então, eu tenho ó, raiz de... Subtraindo o x do ponto A e do ponto B. Ó. Esse daqui é o valor de A. Esse daqui é o valor de B. Então, eu tenho que é 2 menos... Como aqui é negativo, ó, o B, ó, como já tem um menos aqui, menos por menos vai dar mais. Então, mais 4 ao quadrado, ok? Eu tenho, ó, vou subtrair os valores de x. O x de A é 2, o x de B é menos 4. Menos por menos vai dar mais, porque ficou 2 mais 4. Continuando aqui, ó. Aqui eu vou ter mais... Aí eu vou subtrair os y. O y de A menos o y de B. O y de A é 2. Menos o y de B, que é menos 6. Então, como já tem um menos aqui, menos por menos vai dar mais. Então, mais 6 ao quadrado. Então, aqui, ó, eu tenho ó, 2 mais 4 vai dar 36. 2 mais 4 vai dar 6. 6 ao quadrado, 36. 4 mais 6 vai dar 8. 8 ao quadrado dá 64. Então, aqui, pessoal, nós temos que a distância de A até B é raiz de 100. Raiz de 100, nós sabemos que é 10. Beleza, pessoal? Agora eu vou calcular a distância ó, de B
até C. Então, distância de B até C. Pois vamos lá, ó. Abre aqui, ó, o módulo. Aí eu faço, ó. Primeiro, aqui o que é que a gente faz? A gente subtrai as coordenadas dos pontos. Do x de um ponto menos o x do outro ponto. Pois vamos lá, ó. Aqui eu estou olhando só desses dois. B e C, ok? Então, ó, menos 4 menos esse 4 aqui, ó. Então, menos 4 ao quadrado. Agora, eu vou pegar, subtrair os valores de y do ponto. Pois vamos lá, ó. Mais, ajeitando aqui o mais. Aqui vai ser, ó, menos 6 menos o outro ponto. Como aqui tem menos, então menos por menos dá mais. 12 ao quadrado. Então, aqui, ó, nós achamos, ó, menos 4 com menos 4, menos 4 com menos 4 vai dar menos 8. Menos 8 ao quadrado vai dar 64 positivo. Menos 6 com 12 vai dar 6 positivo. Então, mais 6 positivo. 6 positivo ao quadrado vai dar 36. Então, aqui nós temos o seguinte, pessoal. 36 mais 64 mais 36, temos 100, né? Então, vai ser raiz de 100. Raiz de 100 é 10. Então, a distância de B até C é 10. Agora, está faltando calcular a distância de A até C, né? Então, ó, a distância de A até C vai ser o seguinte. Distância de A até C. Bom, primeiro a gente vai subtrair os dois valores de x desse ponto. Então, eu tenho aqui, ó, 2 menos 4. 4 é positivo ao quadrado. Mais o y é 2. Vou subtrair os valores de y dos dois pontos. Menos, aqui, ó, é 12. Então, menos por menos dá mais. 12 ao quadrado. Então, ó, fecha aqui, ó, puxa a raiz até compreender os dois números. 2 menos 4 vai dar menos 2. Menos 2 ao quadrado, aqui, ó, menos 2 ao quadrado vai dar 4 positivo. Mais 2 mais 4 vai dar 14. 14 ao quadrado, a gente resolve, ó, 14 vezes 14. 4 vezes 4 dá 16, vai 1. 4 vezes 1 dá 4. Com 1 que foi 5. 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 1 dá 1. Então, aqui nós temos que é 6, 9, então 196. Tudo isso daqui, ó, na raiz. Então, temos que a distância de A até C vai ser igual. 4 mais 196 vai dar 200. Então, vai ser raiz de 200. Raiz de 200, pessoal, observe que eu posso escrever da seguinte forma. 2 vezes 100 é igual a 200. Ok? Então, eu posso botar raiz de 2 vezes raiz de 100. Beleza? Se está multiplicando dentro do radical, eu posso botar raiz do primeiro vezes raiz do segundo. Deixa eu só ajeitar aqui, porque ficou muito feio, né? Apagando aqui. Pronto. Aí eu tenho, ó, que distância de A até C vai ser o seguinte. Raiz de 100 é 10. 10 vezes raiz de 2 dá 10 raiz de 2. Então, eu tenho os seguintes lados desse triângulo. Eu tenho um lado, certo? Que é... Eu tenho um lado que é 10. Eu tenho um outro lado que é 10. E eu tenho um terceiro lado que é 10 raiz de 2. Então, realmente, esse triângulo ele é isósceles. Certo? O que é um triângulo isósceles? Um triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados iguais. Mas será se ele é retângulo? Aí daí a gente tem que verificar para saber se ele é retângulo. Se ele for retângulo, amigos, então isso significa
que o maior lado ao quadrado é igual à soma dos dois lados ao quadrado. Pois vamos lá, ó, verificar. Deixa eu só botar aqui embaixo a resposta. O maior lado é 10 raiz de 2. Ele ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado, que é o outro lado, mais 10 ao quadrado. Se ele for retângulo, pessoal, realmente isso daí vai ser igual. Se ele não for retângulo, isso daí não vai ser igual. Pois vamos lá, ó. 10 ao quadrado dá 100. Raiz de 2 ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado. Cancela a raiz com o expoente, porque é positivo o radicando, então vai ser só 2, certo? Aqui, ó, 10 ao quadrado dá 100, 10 ao quadrado vai dar 100. 2 vezes 100 dá 200. Olha aí, realmente é verdade. Isso significa que esse triângulo realmente é retângulo. Ok? Então, pessoal, para essa outra aula, o que eu vou querer de vocês? Eu vou querer que vocês respondam a primeira questão da página 13. Essa vocês vão responder. A primeira questão da página 13 e escolher mais 2 questões dessa página. No total, são 3 questões. A primeira você vai responder e você vai escolher mais 2 questões da página 13, ok? Pois eu vou estar esperando pelo Google Sala de Aula. Pois tchau, galera, e um forte abraço.